Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar. Obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, a Tua igreja. Guarda os Teus filhos, Pai, guarda cada família, toma em Tuas santas mãos os nossos irmãos, Pai. Deus fiel e santo, Deus bondoso e maravilhoso, ajuda, meu Senhor, os Teus filhos na cidade, no interior. Guarda, Senhor, crianças, jovens e adultos. Nos dá graça para Te servir, nos dá, meu Senhor, compreensão da Tua lei, do Teu amor. Nos dá, Senhor, também a disposição para anunciar a Tua palavra. Deus fiel, Deus santo, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Nosso desejo é comunicar a palavra de Deus e vamos fazer isto sempre. Teremos a oportunidade de trazer a mensagem. Hoje o nosso texto, Gênesis capítulo 46, versículos de 1 a 7. Mais um salmo de Jacó. As coisas do professor. O professor tem capacidade de inventar, criar, e quando você cria sem criar problemas, então seja criativo. Aqui é um texto muito especial. Então vamos à leitura. Gênesis 46, de 1 a 7. Israel partiu com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite. E disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus filhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua semente com ele. Os seus filhos, os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Meus queridos irmãos, eu tenho, como qualquer pesquisador, professor, qualquer leitor das Escrituras, tem suas curiosidades e tem seus textos, tem suas peculiaridades de compreensão e de absorção. Eu tenho uma grande alegria em absorver isso aqui e entender um pouco da mensagem do Senhor. Deus é um ser sublime, cheio de graça, cheio de glória, e não tem que responder. Deus é livre, Deus é soberano, mas Ele, por amor a você, por amor a mim, por amor ao ser humano, Ele dá respostas, Ele se propõe a descer com a gente e estar com a gente. É proposta divina. Bom, o Jacó tinha perdido um filho. Jacó tinha perdido José. José era um garoto, filho da Raquel, e estava com mais ou menos 16 anos, quando foi levar alimento para os seus irmãos, ver como estavam lá onde eles pastoreavam, porque ficavam longe, dependendo da condição, eles ficavam uma semana fora, ficavam mais de uma semana longe de casa, e tinha esta interação através do José e de outros. Era assim que se fazia no passado. E José
era aborrecido pelos irmãos, por algumas razões que a gente entende de irmãos. Tem irmãos que não se dão bem. E os irmãos mais velhos querem ter autoridade sobre os mais novos. E irmãos, filhos de mães diferentes ou de pais diferentes, mais comum ainda não ter harmonia. E tudo era um ingrediente complicado. O Jacó teve filhos com as 4 mulheres, a Leia, a Raquel e as 2 servas. Então, resultado. Agora nós temos uma situação que o Jacó não sabia. Os filhos de Jacó venderam o irmão como escravo e fizeram o pai acreditar que o filho estava morto. Ele acreditou, chorou, botou luto pelo filho, apesar de não ter o corpo, ele botou luto pelo filho vivo, admitindo, julgando que estava morto por causa da indução dos filhos que o venderam. E Deus ficou caladinho. Deus, que estava de alguma forma conduzindo a vida de José, apesar das aflições, Deus não disse nada a Jacó. Passaram-se os anos, José está agora numa posição de destaque no Egito, ele é a segunda pessoa do reino do Egito. Ele tem 30 e poucos anos de idade. O pai tinha visto ele com 16, ainda ia fazer 17. E quando os irmãos do José, por necessidade, descem ao Egito para comprar alimento, eles fazem 3 viagens ao Egito. Na segunda viagem, eles passam por umas aflições, e na terceira viagem o José se apresenta realmente a eles como sendo o José. Eles têm um susto daqueles, e o José, ciente de que o pai está vivo, que ainda estão passando muita necessidade e tal, José, com toda a autoridade no Egito, com muita autoridade no Egito, manda buscar o pai para morar no Egito. O Jacó, ele vai, disse quem, para Beceba, oferecer um sacrifício ao Senhor, digamos, no altar de seu pai Isaque. Então Israel saiu com tudo o que tinha, foi a Betel, ou veio a Beceba, melhor dizendo, veio a Beceba, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou, orientou Jacó. O Senhor falou com ele em visões de noite e chamou pelo nome antigo, Jacó, Jacó. Esta chamada dupla mostra a autoridade de quem faz, de quem chama. Jacó, Jacó. E o Jacó respondeu, eis-me aqui. E o Senhor se apresenta, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Até este período, a família de Jacó estava composta por 70 pessoas, deixando uma dúvida para os teólogos quebrarem cabeça. Eram 70 pessoas, contando os que desceram para o Egito, com 4 que tinha lá, o José, a mulher e 2 filhos, ou eram 70 com todos, com os 4 que tinha lá. Não faz a menor diferença. Mas teólogo gosta de incompletar a história.
E tem crente que deixa a palavra, que edifica e tudo, e fica atrás de curiosidades. Alguns até alimentam isso. Então, Deus que ficou cerca de 20 anos calado. Deus ficou cerca de 20 anos calado em relação a José. Agora, dá uma visão ao Jacó, chama Jacó pelo seu nome antigo, Jacó e não Israel, e faz uma solene promessa: descerei contigo ao Egito. Descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Era uma coisa da antiguidade, o costume da antiguidade, não deixavam os mortos com os olhos entreabertos. E ainda se dizia, pelo menos aqui na cultura ocidental, se dizia quando alguém morria e ficava com os olhos um pouco abertos, pessoas que não estavam querendo morrer, estavam querendo pessoas que gostavam do mundo, amavam o mundo. Aquela coisa de tradições. E Deus diz para o Jacó: eu descerei contigo ao Egito. Certamente te farei tornar a subir do Egito. E José porá a mão sobre os teus olhos. José vai fechar os teus olhos quando tu morrer, se ficar, que era muito comum, e é comum, a pessoa ficar com os olhos entreabertos. Deus ficou quase 20 anos calado em relação a José. E durante este período, quantas vezes Jacó chorou, quantas vezes Jacó se emocionou, pensando na ausência do filho. Aí o Jacó se levanta, o versículo 5 diz: então levantou-se Jacó de Berseba. Ele tinha chegado a Berseba para sacrificar. Fez o sacrifício e Deus falou com ele. Agora, ele e seus filhos, a sua família, desce ao Egito. E é interessante que o versículo 5 diz que levantou-se Jacó de Berseba e os seus filhos, e os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, e os seus filhos e suas mulheres nos carros que Faraó havia enviado para o levar. Então, a palavra de Deus, a grandiosa mensagem de Deus para nós aqui, é que o Senhor, mesmo sabendo nossas angústias, nossas necessidades, tem coisas que Deus só fala no tempo. José estava no Egito. Jacó tinha o pensamento que o filho estava morto, porque os irmãos o fizeram, induziram o pai a esta conclusão. Então Jacó levanta-se com seus filhos, vão para o Egito e descreve aqui o versículo 5, que levaram seu pai. É como se o pai já estava passando o comando para os filhos. Levaram seu pai, Jacó, e os seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. O José, por estar na condição de eminência, na condição de liderança, ele teve tudo isto facilitado. O versículo 6 diz: e tomaram o seu gado e a sua fazenda, que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente,
com ele. Então, eles tinham o que eles haviam adquirido, o que havia sido multiplicado na terra de Canaã, foi levado ao Egito, juntamente com toda a família de Jacó. Vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Os seus filhos, tem outro particular nesse texto, diz, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele. Então, aqui já é 2 gerações, os filhos de Israel e os netos de Israel. Já vão aqui sendo inseridos os seus filhos e os filhos de seus filhos, ou os filhos de Israel e os netos de Israel. Aí vem outra particularidade. As suas filhas e as filhas de suas filhas, de seus filhos, as suas filhas e as filhas de seus filhos. Então, o Jacó, até onde a gente sabe pela Escritura, só tinha uma filha. E esta filha, também até onde nós sabemos, ela foi impedida de casar, porque houve aquela trama dos irmãos em relação ao amor com H, o Ramor, que era o homem que aceitou o desafio de fazer a circuncisão, mesmo adulto, juntamente com todos os homens do lugarejo, para poder casar com a filha do Jacó. E quando eles estavam no auge doloridos por causa da cirurgia, apesar de pequena, aí chegaram lá os filhos do Jacó e fizeram justiça com as próprias mãos contra o homem que, para mim, era inocente, que é o amor, o Ramor. Ele não fez mal à filha do Jacó. Ele pediu autorização para casar com ela, para viver bem e tal. Então, aqui tem esses particulares. Mas o Jacó foi ao Egito e ele foi sob a promessa. Deus disse, eu descerei contigo ao Egito. Nosso Deus é assim, meus irmãos. Ele nos ajuda, nos assiste, nos orienta. E realmente, quanto mais a gente tem dificuldade ou passa por provações ou desafios, mais presente o Senhor quer se fazer através da sua promessa. Que Deus abençoe e guarde os nossos queridos irmãos. Nós vamos fazer a intercessão. A intercessão de hoje é pelos meus alunos, a nova turma, a turma Pastor Francisco Guedes de Araújo, e nós vamos buscar a palavra de Deus sempre. Eu vou ministrar sempre, com muito prazer, com muito amor. E hoje a minha intercessão é pelos alunos, para Deus abençoar, eles não desistirem, porque cada dia passamos por maiores desafios em relação à Bíblia Sagrada. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelo Espírito Santo nos dando, Senhor, a graça, a orientação. Ó Deus, continua conosco. Guarda os teus filhos. Manifesta o teu poder na vida da igreja, Senhor. Ajuda, Senhor, os meus irmãos. Pai querido, dá graça. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos, meus alunos,
toma em tuas santas mãos. Abençoa a nossa turma, a turma Pastor Francisco Guedes. Senhor, toma em tuas santas mãos cada um, os pastores que estão estudando, suas esposas e os membros da igreja, Senhor. Guarda cada servo teu. Amado Pai, ouve a nossa petição em o nome santo de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.